Então, enquanto o Felipe vai lá bater, preparar, vou chamar então a matéria da Unimed Piracicaba. Vamos ver então? Tá no ponto? Pode soltar, vai lá. Dentro da Semana Mundial de Aleitamento Materno, a Unimed Piracicaba preparou uma série de atividades para abordar esse tema. E hoje nós viemos aqui à terceira edição do Simpósio de Aleitamento Materno, com o propósito de capacitar os pais e permitir a amamentação agora e no futuro. Doutora Luciane, conosco também aqui presente nesse evento. Doutora, representando a Unidade de Medicina Preventiva, a gente sabe que é uma unidade que a Unimed preza muito porque é justamente pensando no futuro, né? Pensando no dia de amanhã e na prevenção dessas doenças. E claro que a amamentação é um dos principais temas, né? E já falando em temas, os temas desse simpósio, a terceira edição, foram escolhidos a dedo, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Esse terceiro simpósio sobre aleitamento materno é um evento técnico-científico voltado a toda a comunidade, tanto acadêmica, aqui de Piracicaba e região, quanto dos hospitais e profissionais de saúde. E o objetivo é promover a atualização nos temas relacionados à amamentação. Nós sabemos da importância do aleitamento como gerador de saúde. Nós sabemos que previne doenças, é a primeira imunidade que o bebê recebe, é um alimento rico, com todos os ingredientes na medida certa que o bebê precisa. Então, é muito importante como um grande promotor de saúde. A ideia do simpósio é discutir temas relevantes relacionados ao aleitamento materno. Então, dificuldades que as mães enfrentam durante o aleitamento materno, cuidados com o corpo da mulher. Então, um dos temas é o trauma mamilar que a gente está discutindo, que é extremamente comum de acontecer. E a ideia é promover uma discussão com todos os setores da cidade de Piracicaba que estão envolvidos com o aleitamento materno. Então, envolver todos os hospitais da cidade, as maternidades, os postos de saúde, programa de saúde da família, a equipe do CEPAI, da odontologia, profissionais envolvidos com o aleitamento materno. Então, desde ginecologistas, pediatras, enfermeiros, fonoaudiólogos, dentistas, todo mundo que está relacionado ao aleitamento materno. E claro que nesse simpósio estão presentes aqui mamães que fizeram parte, né, junto aí com uma caminhada de aprendizado lá no projeto Aconchego, que é da Medicina Preventiva da Unimed. Hoje eu vou conversar aqui com duas mamães que estão presentes aqui e vão contar um pouquinho o caso delas para compartilhar com vocês. Pristela, boa noite. Queria que você contasse um pouquinho o caso da sua bebê linda, que já está com 1 ano e meio, né? 1 ano e 2 meses. E que agora, graças a Deus, tranquila, saudável, mas você passou aí por alguns sustos, né? Conte pra gente. Exatamente, boa noite a todos. A Maria Luísa, né, ela teve um probleminha durante a gestação, junto comigo, fomos incompatíveis, né, de forma de sangue. Eu sangue O negativo e ela com sangue positivo. Passamos algumas intercorrências, transfusões intraútero. Maria Luísa chegou. E com isso, a minha falta talvez de confiança de amamentar também junto, aí, apesar do desejo, né, de amamentar, chegou também. Então eu gostaria muito de fazer pela Maria Luísa o que eu não pude fazer intraútero. Foi aí que entrou a história com o projeto Aconchego. Durante a minha dificuldade, já desde a UTI neonatal, já foi me recomendado. Procurei o projeto Aconchego. A Natália foi fundamental na minha caminhada. Ela me ensinou a dar de mamar para minha filha. Mesmo eu tendo leite, eu achava que eu não tinha leite, eu não tinha confiança. Então ela caminhou comigo. Maria Luísa mamou, cresceu, mama até hoje, está super bem e saudável. Foi fundamental para a saúde da Maria Luísa, a amamentação.
Perfeito. E lá, frequentando, né, com toda a equipe da medicina preventiva, você passou por quanto tempo? Eu acredito que foram por volta de uns 3 a 4 meses. A minha caminhada foi longa. Maria Luísa ficou bastante tempo sendo acolhida, né? O Projeto Aconchego ele é muito grande, né? Ele acolhe o bebê, ele acolhe a mãe. E é difícil a gente deixar o Projeto Aconchego. A gente tem vontade de sempre estar voltando. Bom, agora a Cristiane vai dar o depoimento dela, contar a história dela, que é sobre a relactação. O que significa isso, Cristiane, e como é que tudo aconteceu com você? Boa noite. A relactação, a gente aprende a tirar o leite do peito, né? A gente coloca num copinho, numa mamadeira, e a criança mama com uma sondinha uretral, a gente coloca na boca do neném e ela mama junto esse copinho com o peito. Então, há um estímulo do peito, né? Da produção do leite junto com a mamada. E com isso a criança acaba ganhando mais peso e fica mais sustentada por um tempo maior. No meu caso, a minha filha, ela mamava tipo 2, 3 minutinhos e já dormia. Então ela chorava praticamente de fome, porque ela não mamava o suficiente. E aí eu achava que eu não tinha leite, que eu não ia conseguir amamentar. E aí foi quando eu procurei o Projeto Aconchego, que foi indicado pelo Hospital Unimed, né? Que eu conheci a Natália. E aí nesse processo eu chegava lá, a Natália me acalmava, o meu leite saía, era assim, foi um trabalho psicológico muito bom para mim, né? E aí que ela me ensinou esse processo da relactação. Aí a Gabriela começou a ganhar peso, começou a amamentar melhor. E aí eu também não queria parar de ir, porque eu me acalmava quando eu chegava lá. Às vezes eu mandava mensagem, Natália, ela não tá mamando. Eu chegava lá, ela mamava um monte. Então, o meu caso foi esse. A Gabriela hoje está super bem, ela está mamando ainda com 11 meses. E graças a Natália, que foi um anjo para mim e para minha filha, eu consegui amamentar, que eu achava que eu não ia conseguir, né? E estou super satisfeita e feliz com isso. Eu, além de colaboradora lá da Unimed, Medicina Preventiva, sou nutricionista, mãe de primeira viagem, mãe da Valentina. Então eu tenho uma frase que, assim, o programa do Aconchego foi tão transformador na minha vida, porque a gente acha que quando a gente lê, estuda, vai ser tudo... Nós sabemos que vai ter muitas dificuldades e tudo mais, mas no dia a dia, só nós mães sabemos o quanto realmente isso pode ser um desafio. E eu digo que, assim, não foi diferente comigo, não por eu ser nutricionista, saber toda a parte teórica, né, como que poderia ser, e eu tive muitas dificuldades, sim. Então, graças ao programa, aos atendimentos, né, eu falo que a Valentina realmente aprendeu a mamar, né, porque como nós não nascemos sabendo, então ela aprendeu lá no Projeto Aconchego a mamar, porque dentro das dificuldades, né, teve as fissuras, teve, né, momentos de dor, né, machucou, e ali ela foi aprendendo, eu fui aprendendo, a gente foi amando esse momento da amamentação, e eu falo que ela aprendeu tanto que ela mama até hoje. A Valentina já tem 1 ano e 3 meses, né, amamentei exclusiva até o 6º mês, então graças a Deus, a esse empenho, ao Projeto Aconchego, a minha rede de apoio, né, em casa, então isso as mães têm que estar abertas, familiares também estar podendo ajudar, eu não tenho como negar essa rede de apoio que me deu todo o suporte para essa amamentação, com qualidade, com saúde, principalmente com muito amor. No início da amamentação eu tive muitos problemas, como, por exemplo, logo que eu saí do hospital, eu tive fissura no seio e para dar de mamar estava muito difícil. Aí quando a gente sai do hospital já recebe um flyer onde fala que se tivesse alguma dificuldade procurar o Projeto Aconchego. Aí eu procurei, lá eu encontrei o maior amor possível, porque estava muito difícil amamentar, porque o meu filho não fez a pega correta, e lá eles me ensinaram a fazer a pega correta, fora ao tratamento da fissura. E dentro do decorrer desse tempo, desse tratamento, dessa ajuda, aconteceu que o meu leite empedrou, que eu tinha tanto leite, e apareceu uma mastite. A gente foi, como posso dizer, fui tratando, aquelas fórmulas caseiras de casa. Quando foi agravando, eu fui procurar ajuda médica, que eu encontrei a doutora Cristiane, que foi também um anjo na minha vida, doutora Cristiane Angeli. Chegando lá,
A gente fez todo o acompanhamento com medicação, com antibiótico, para ver se conseguia, como posso dizer, curar aquela mastite. E foi agravando, ao ponto de chegar a um caso cirúrgico. Cheguei a um caso cirúrgico com a doutora Cristiane, ela me operou. Em todos os momentos, tanto ela quanto a Natália, com todo o carinho possível, sabe, sempre me incentivando a continuar a amamentar, sempre incentivando a dar o benefício do leite materno ao meu filho. Por nenhum momento eu fui assim, induzida da fórmula, apesar de que todo mundo falava da fórmula, você não precisa passar por tudo isso, mas eu tive um total apoio que eu aguentei passar por tudo isso, e eu consegui amamentar meu filho até 6 meses com a amamentação exclusiva, e tive um apoio assim fundamental para o encorajamento de chegar até aí, e eu agradeço muito ao Projeto Aconchego e à doutora Cristiane Angeli por ter me ajudado, e hoje eu estou aqui amamentando ele exclusivamente. Rose, como é que funciona no dia a dia, né, esse atendimento, esse feedback que vocês têm e o acompanhamento com as mamães desde o início, né, da saída da maternidade ou até lá já na maternidade? Como é que funciona todo esse processo no dia a dia da medicina preventiva? Isso mesmo, toda mãe conveniada Unimed, né, ela sai da maternidade respaldada pelo Projeto Aconchego. Então, quando ela tem alta, ela recebe um folder falando do nosso programa, que é o Projeto Aconchego, e ela é recebida no Projeto Aconchego conforme as necessidades. Então, essa mãe recebe uma ligação pelo telemonitoramento, que hoje a gente alcança uma grande quantidade aí de mãe que tem alta. Então, a gente liga para essa mãe para saber como que o bebê está em casa, como que está a pega, o banho, os cuidados, a mama, se engurgitou, se está com fissura, né, se iniciou o complemento por algum motivo. Então, a gente vai apoiar essa mãe nas mínimas dúvidas, né, até mesmo lá naquelas coisas de dificuldade, um bebê que esteja desidratando em casa, a mãe com medo de oferecer um outro leite, às vezes ela fica tão desesperada, não consegue tirar, mas também tem que olhar pelo prejuízo que esse bebê pode acontecer lá em casa. Então, a gente tem que orientar, tem que auxiliar para tirar esse leite, dar preferência para complementar com leite materno ordenhado. Então, a gente ensina ela a tirar, a armazenar e oferecer esse leite dela para o bebê, né? Complemento também deve ser oferecido leite materno. Não é porque é complemento precisa ser artificial. Isso quem decide é o pediatra. A partir do momento que ele vê essa criança, ele pesa e vê a necessidade. O nosso apoio é totalmente lá para o leite materno. Quando essa mãe vem para o aconchego com complemento, a gente acompanha até que a gente consiga fazer a retirada, introduzindo leite materno como complemento, para que ela saia de lá com todo o apoio, com leite materno exclusivo. Essas mães são contactadas por telefone. Se a gente não consegue esse atendimento por telefone, a gente agenda uma consulta. O telemonitoramento dá o suporte por telefone, mas nós também temos a enfermeira Natália, que faz todo o atendimento dessa mãe. Desde a recepção, um horário aí estendido de 1h30 para a mãe ser atendida, tirar suas dúvidas, colocar esse bebê para mamar, que a gente sabe que leva tempo. Hoje o importante da mamada é a observação. Se realmente está mamando, se a pega está correta, o quanto esse bebê está mamando. A grande preocupação da mãe é que esse bebê não esteja mamando, então ela deixa tempos no peito. E não é tempo, e sim qualidade na mamada. Às vezes tem mãe que fala, meu bebê fica 1h30, 2 horas, mas às vezes de 1h30, 2 horas ele mamou 10 minutos. Então a gente sempre fala para a mãe, bebê está enrolando, bebê telecena, mama de hora em hora. Então a grande preocupação hoje que a gente tem aí é que essa mãe consiga amamentar exclusivamente. Isso traz um grande, né, ganho tanto para a gente quanto para a mãe. Eu falo que quando a mãe não consegue amamentar, ela vive um luto. Todo sonho dela, de 9 meses, ela tem que enterrar esse sonho. Então, para aquelas mãezinhas que não conseguiram, pode acontecer. A gente tem mães também que não conseguiram, mas nós juntos esgotamos todas as tentativas. Usamos lá, tentamos sondinha para fazer relactação, tentamos trocar o bico pelo copo valvulado, colocar esse bebê no peito. Tem bebês que ficam com leite materno
materno e leite artificial, mas a grande importância é que esse bebê receba leite materno e que essa mãe tenha oportunidade. Hoje a gente fala muito do empoderamento, é o tema nosso desse ano, né? Empoderar as mães e a família aí. Então é importante a gente estar nesse apoio, seja com pequenas palavras, seja com gesto. Isso não precisa ser só a área da saúde, né? Uma pessoa que fica sabendo do projeto Aconchego e conta para a amiga, conta para a irmã, é uma forma de apoiar, é uma forma de ajudar. Eu falo que ajudar quem amamenta é um carinho muito grande pelo próximo, é ver a mãe sorrir, é ver aquele bebê se saciar. Isso é muito importante aí para o nosso futuro. Dr. Carlos, pela 10ª edição, né, um evento importantíssimo dentro da nossa cidade de Piracicaba. A gente sabe que a Semana de Aleitamento ela tem uma repercussão e uma introdução no tema em nível mundial. E a gente sabe que Piracicaba, a Unimed Piracicaba, sempre está por dentro, sai à frente. E nesse simpósio em especial, são levantados temas extremamente importantes para esse aleitamento. Boa noite, Maria. Boa noite a todos os telespectadores do Piracicaba Agora. Um abraço para o Neto. Realmente, a Unimed, o contexto que nós colocamos na cooperativa de participação dentro da comunidade de Piracicaba era fundamental. Isso eu falei hoje numa entrevista, inclusive, para a rádio, de que eu considero a Unimed um bem social para Piracicaba. Nós precisamos ter essa participação. Independente se é uma empresa privada ou não, né, é obrigação nossa essa participação. Tentar dar para Piracicaba aquilo que ela nos dá. Nós somos uma Unimed muito bem avaliada dentro da cidade, querida pela cidade e nos mantém aqui dentro uma das melhores Unimedes hoje do país. Ela é fortalecida, né, e em virtude de estar agregada à cidade. Nós estamos participando de muitos eventos de lazer, esporte, saúde, cultura, responsabilidade ambiental e principalmente a responsabilidade social, através das instituições. Amanhã mesmo teremos um evento sobre isso de manhã no hospital, que essa participação os nossos cooperados entenderam que era fundamental para a empresa. E em relação a essa Semana Mundial da Amamentação, nós tivemos já ontem na Estação da Paulista, junto com a Prefeitura e as outras entidades da cidade que apoiam o projeto, os plantadores de cana, os fornecedores e a Santa Casa de Piracicaba. E a gente nos engrandece muito que a cidade está unida em torno de um projeto. Hoje aqui, esse simpósio, o 3º simpósio Unimed sobre amamentação e aleitamento materno, com esse workshop, traduzido através de nossos médicos, pediatras, neonatologistas, intensivistas, nos deixa engrandecido, principalmente porque a participação da cidade, né? O Rogério Tony estava aí, né? Ele que é um grande incentivador disso, um cara que a prefeitura deve realmente, Piracicaba, agradecer ter uma pessoa dessa na saúde, que ajuda, participa, incentiva, né? Uma pessoa que tem vocação para a coisa. Então hoje a participação dele que nos honra muito, a presença dele. E em relação aos nossos colaboradores, tanto os colaboradores da participação da prefeitura, das outras entidades médicas da cidade, assistenciais, hospitalares, como dos nossos também. Isso aí realmente é o que faz, esse conjunto mostra realmente que a cidade está envolvida com esse projeto, né? E que ele traz benefícios. Principalmente, foi citado ali na abertura, em relação à mortalidade infantil, né, que é fundamental a amamentação nos primeiros 6 meses de vida, principalmente em relação à mortalidade e outras doenças relacionadas à imunidade. Então, nos deixa muito engrandecido. Eu fico feliz que a participação para nós, dos nossos médicos, dos nossos colaboradores, eficácia, né, com vontade, você vê as meninas felizes, né? Elas estão, e os médicos aí estão também com vontade de participar e se envolver dentro de... Porque é bom conhecer a cooperativa, como que ela faz por dentro e os nossos sócios cooperados participarem. Isso que nos deixa muito esperançosos de que a Unimed está no caminho certo, está agregando os próprios colegas a participarem. Isso é fundamental para nós.
Tá aí, parabéns à Unimed Piracicaba. Quero mandar um forte abraço, forte abraço pro doutor Youssef, presidente da Unimed. Muito obrigado. É sempre com muito carinho que a gente tem o prazer de mostrar a Unimed no programa Piracicaba Agora.